Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um vídeo aqui do Reft HQ. Eu sou Rafael Abrantes e hoje a gente vai ver como extrai e trabalha com as vistas de fachadas. Então fica ligado e bora pro vídeo. Bom pessoal, esse foi o resultado que chegamos no nosso último vídeo representando o nosso corte. Então o assunto de hoje é fachada, então vamos direto ao que interessa. Vou abrir aqui a planta de piso da casa, fechar esse do corte, e perceba que inicialmente no nosso arquivo a gente tinha essa representação dessas bolinhas aqui embaixo, na direita, na esquerda, que eu não falei muito bem sobre o que elas são, e na verdade elas são justamente as indicações das nossas fachadas. Então essa bolinha aqui da direita representa a fachada leste, essa bolinha aqui de cima ela representa a fachada norte, a da esquerda a fachada oeste e a de baixo a fachada sul. A gente também pode encontrar elas aqui na aba de elevações, então aqui a gente consegue ver a elevação leste, norte, oeste e sul, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar apenas como faz uma elevação, mas o procedimento ele vai se manter o mesmo para qualquer fachada ou elevação que você queira fazer. Eu vou escolher aqui a fachada sul, essa fachada aqui, porque é a fachada que dá de frente para nossa edificação, mas você poderia escolher qualquer outra. Tem duas formas da gente acessar a fachada. Eu posso vir aqui na bolinha e clicar duas vezes na parte preta dela. Então eu posso clicar duas vezes e vou ser direcionado para minha elevação ou fachada sul, como você queira chamar. A outra opção é aqui por meio do navegador de projeto. Então eu posso clicar duas vezes aqui onde está escrito elevação sul, clico aqui, ela vai abrir para mim. Bom, perceba que a gente vem aqui com estilo visual apenas em linha oculta, que não é tão interessante, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ocultar esses níveis, essas indicações de níveis, que para a gente não vai ser tão interessante aqui na fachada. Então vou clicar uma vez com o botão esquerdo, botão direito, ocultar na vista, categoria para que elas se ocultem todas ao mesmo tempo. Scroll do mouse duas vezes e também já vou mudar aqui para estilo visual realista. Vamos fazer uma fachada aí bem legal. Tá aí a nossa vista realista já aberta e veja que a nossa fachada, a nossa elevação, ela tá basicamente pronta. O que a gente vai fazer vai ser acrescentar e aprimorar alguns elementos aí da nossa representação. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma transparência nessa minha esquadria para que eu consiga ver o que eu tenho ali no interior da minha edificação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar nessa minha esquadria, botão direito e vou aqui em sobrepor gráficos na vista apenas por elemento. E aqui eu vou aplicar uma transparência num valor de 10%. Você pode fazer um teste aí e ver como é que fica legal. Bom, veja que aplicados 10% de transparência, eu já consigo ter uma visão dos meus elementos lá dentro da minha residência, o que já fica bem mais legal. Bom, gente, então para que esses meus elementos aqui dentro da minha casa fique mais suave, eu vou aplicar uma transparência e vou colocar eles mais suaves para que eles deem uma aparência de que está realmente mais atrás da minha representação. Para isso, eu vou ocultar essa minha esquadria para que não atrapalhe a seleção. Então eu vou clicar nela e vou digitar HH para ocultar temporariamente e vou selecionar os meus elementos, segurando Ctrl, essa vegetação, meu sofá, essa minha poltrona, esse meu centro, esse também e o meu tapete aqui, que é esse aqui. Beleza, então vou lá com o botão direito do mouse, sobrepor gráficos na vista por elemento e vou aplicar aqui um meio tom e vou ver como é que vai ficar. Veja que ele já fica mais legal, mas eu também posso colocar de repente uma transparência de 5%. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Ó, já tá ficando um pouco mais legal. Ok, eu acho que já tá satisfatório. E para que minha esquadria volte, eu vou digitar aqui no meu teclado HR e veja que ela já fica mais suave. Outra coisa muito legal que a gente pode
pode fazer aqui no nosso desenho é substituir essa vegetação, essas árvores, por árvores em formato de PNG, que são aquelas imagens sem o fundo, que dão um aspecto mais realista. Então eu já separei aqui numa pasta, que eu vou disponibilizar inclusive lá para download, onde eu já vou colocar aqui essas árvores para a gente testar e ver como é que ela fica aqui no nosso projeto. Então já coloquei aqui algumas árvores, já coloquei algum céu que a gente vai usar daqui a pouco, alguns calungas, alguns passarinhos, enfim. Mas vamos começar pela vegetação. Trabalhar com PNG aqui é muito simples, é apenas você arrastar para dentro do seu desenho, do seu Revit. E veja que para cada árvore aqui, eu deixei ela em 3 representações diferentes. Eu deixei ela a representação por inteira, eu deixei ela com a representação com 25% de transparência, ela mais suave, e também deixei ela em preto e branco. Por que eu fiz isso? Porque dependendo da distância que você for inserir esses elementos, você vai variar tanto a sua composição dos tipos de árvore, também quanto a opacidade. Aquelas vegetações que estão mais próximas, você vai colocar ela colorida, e aquelas que estão mais no fundo, você vai deixar ela ou transparente, com a transparência de 25%, ou até mesmo em preto e branco. Vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Bom, eu vou selecionar essa minha primeira árvore aqui, árvore 01. Vou clicar e arrastar ela para o meu modelo Revit e vou soltar ela aqui. Aparentemente nada aconteceu, mas ele está me dizendo aqui, ó, clique com o botão esquerdo para posicionar a imagem raster. Vou clicar aqui fora e veja que minha vegetação ela já foi inserida. O que é que eu vou fazer? Vou apenas ajustar a escala dela e perceba que ela foi aqui para o plano de fundo. Vou mudar aqui, ó, para primeiro plano, para que ela fique na frente, e vou posicionar simplesmente arrastando onde eu quero que minha vegetação ela fique. Eu posso inclusive utilizar as setinhas do teclado para isso, ó. Então, por exemplo, essa minha vegetação, eu vou querer que ela fique mais ou menos aqui, ó, na frente dessa, certo? Eu vou posicionar primeiro as vegetações de primeiro plano, depois as de fundo, certo? Vou pegar mais uma árvore, vou substituir por essa daqui. Deixa eu escolher de repente essa 2 aqui, mesmo procedimento, ó. Vou clicar, já vou mudar ela aqui para primeiro plano, alterar a escala e vou levar ela mais ou menos lá na posição da minha vegetação. Vou alterar um pouquinho aqui a escala, deixa eu ver como é que ela tá ficando. Eu acho que aqui tá legal e vou colocar de repente mais algumas aqui. Não precisa ser necessariamente a mesma espécie, tá? Se você conseguir, ótimo, mas pelo menos algumas parecidas. Vou pegar essa árvore 5, vou trazer ela para cá, primeiro plano, vou reduzir a escala dela e vou ver como é que ela vai ficar aqui, ó, mais ou menos aqui. Beleza. Então, dessa forma você vai inserir todas as árvores que você quer que esteja em primeiro plano. Já essa vegetação aqui de fundo, pessoal, a gente pode colocar ela com um pouco mais de transparência, porque ela está mais distante. E o procedimento é exatamente o mesmo. Por exemplo, vou aqui na minha pasta e vou pegar, de repente, essa árvore 3 aqui com transparência. Vou levar lá para o meu modelo, vou clicar, vou deixar ela aqui inclusive como plano de fundo, porque ela está mais atrás, e simplesmente vou lá e posiciono ela, ó. Vou colocar ela mais ou menos do tamanho da existente. Vocês vão ver que isso dá uma profundidade muito legal para o projeto. Tá aí ela posicionada. E também vou fazer a mesma coisa para as demais. Vou pegar essa árvore 4 aqui com transparência. Vou levar aqui para o meu modelo e vou posicionar ela mais ou menos aqui. Acho que ficou um pouquinho grande. Vou diminuir e vou colocar ela mais ou menos aqui. E também já vou colocar algumas árvores em preto e branco para dar um preenchimento maior aqui atrás. Vou pegar essa árvore 1, preto e branco, colocar ela aqui, muito grande, né? E vou, ó, simplesmente posicionando para dar uma preenchida aí. Bom, então você vai criar a sua própria composição aí de vegetação da forma que você achar melhor. Eu vou criar a minha aqui, vou acelerar essa parte do vídeo e quando eu terminar, eu volto para que a gente passe para a próxima etapa, beleza? Então é isso.
Eu estou satisfeito aqui com minha composição. Você pode aprimorar um pouco mais, mas o resultado vai ser algo parecido com esse que você está vendo ou com o que você queira criar. O próximo passo aqui, pessoal, é a gente abrir mão dessa vegetação que a gente não vai mais precisar, a vegetação lá das famílias do Revit, já que a gente já inseriu a PNG. Então eu vou clicar aqui em uma delas, que está na categoria vegetação, vou clicar com o botão direito e ocultar na vista a categoria completa, deixando apenas assim os modelos em PNG que a gente utilizou. Inclusive, repare aí que o resultado já está bem legal. Ainda na mesma lógica do PNG, a gente pode inserir um céu aqui atrás do nosso modelo, que fica bem legal e dá uma profundidade ainda maior para o nosso desenho. Então, eu separei duas imagens de céu aí nessa pasta que você vai conseguir baixar e você vai escolher qual é o que você gosta mais, beleza? Eu vou inserir aqui o céu número 2, pessoal. Então, a lógica é a mesma. Eu vou até aqui minha pasta, vou vir aqui até céu 02, vou arrastar aqui para dentro do meu modelo do Revit e vou clicar e perceba que ele vai ficar gigante. Eu vou apenas ajustar a escala dele, mais ou menos aqui, ó. Vou posicionar mais ou menos aqui também, e você já pode deixar ele dando essa passadinha aí mesmo do desenho, você vai entender por quê. Então pode deixar ele passando um pouquinho assim, porque a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, exibir região de recorte. Então quando eu clico nessa ferramenta, ela vai aparecer esse quadrinho onde eu vou dizer o que é que eu quero enquadrar. Então eu vou enquadrar o meu desenho mais ou menos aqui, ó. Vou puxar essa bolinha azul para cá e aqui no piso eu também vou tirar essa parte marrom, deixando apenas a parte verde, certo? E ajustando aqui também a altura do meu céu. Bom, percebam aí que quando eu inseri o meu céu, toda a vegetação aqui de trás, ela desapareceu, porque o céu ficou na frente dessa vegetação. Mas isso é muito simples de ser ajustado. Eu vou selecionar o meu céu aqui e com essa opção aqui, ó, enviar para trás, eu vou clicar aqui, ó, se eu quiser ir revelando os elementos aos poucos, ou se quiser enviar toda ela de uma vez, e aí sim eu consigo mostrar toda a minha vegetação que antes tinha sido inserida. E para que não fique esse contorno preto, eu simplesmente vou aqui e vou ocultar a região de recorte e ele fica bem mais limpo, ó, bem mais clean a representação. Vou clicar aqui fora e veja que legal que tá ficando. E por fim aqui, pessoal, alguns preciosismos que a gente pode ter que enriquecem ainda mais a representação é você inserir alguns outros elementos. Eu particularmente eu sempre gosto de colocar também uns PNGs aqui de passarinhos no céu, então já deixei aqui separado um PNG. Vou fazer a mesma coisa, eu vou arrastar para o meu desenho, vou soltar e clicar e veja que os passarinhos aqui estão gigantes, né? Então posso clicar aqui, ó, arrastar para pegar o ponto e ó, ajustar a escala dos meus passarinhos mais um pouquinho mais até você achar que tá legal. E também vou colocar ele aqui em primeiro plano, tá? Ele pode ficar na frente aqui das minhas representações. Vou ajustar aqui na setinha do teclado. Acho que aqui tá legal. Vou clicar fora. Olha que interessante que fica. E por fim, alguns calungas, que são aquelas representações de silhuetas para que a gente tenha noção de escala. Então também separei dois calungas aqui na pasta que a gente vai poder inserir. O primeiro deles é essa mulher aqui fazendo yoga, então eu vou arrastar para o meu desenho aqui, mesma coisa, eu vou clicar, ela está aí em plano de fundo, já vou mudar para primeiro plano e vou ajustar a escala dela. Nessa parte de ajuste de escala, pessoal, é muito interessante, é muito importante, na verdade, que você tenha uma noção realmente de escala, porque veja que essa moça aqui, vou posicionar ela aqui mais próximo da cadeira, ela tá sentada fazendo yoga, né? E se eu colocar ela aqui do lado da cadeira, pegando, por exemplo, esse sombreiro aqui como referência, ela tá maior que o sombreiro. Então, aqui é no olho mesmo, então vai muito do seu bom senso. Vou posicionar aqui mais ou menos ela na setinha do teclado. Eu acho que vale a pena diminuir mais um pouquinho aqui, ó, e posicionar ela, ó, aproxima bem para que ela fique mais ou menos aqui, ó, certo? Acho que mais um pouquinho até. Vou fazer esse ajuste fino aqui. Acho que tá legal. Vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. Aqui tá legal.
Deixa eu ver de longe. Eu acho que a proporção tá legal. E também vou colocar mais um Calunga, que esse rapaz aqui, tirando foto, vou colocar ele em primeiro plano. Aqui, vou ajustar a escala dele. Também aqui com um bom senso da proporção. Como ele tá em pé, é até um pouco mais fácil, porque a gente pode pegar a porta ali, a esquadria, como referência, né? Ele tá maior que a esquadria, não faz sentido. Então você vai ajustando e posiciona ele onde você achar legal. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais baixo. Aqui, ó, e vou colocar ele aqui, ó, como se ele estivesse tirando foto dessa moça aí fazendo yoga. Então você posiciona ele mais ou menos onde você achar legal. Peguei errado, digitar tab aqui, ó, pegar esse daqui agora. Eu acho que aí tá interessante. Eu vou tirar o zoom aqui para ver e olha que legal aí que ficou o resultado da nossa fachada. Bom, pessoal, então é isso. Vejam que fachada é um elemento, é um desenho que ele já tá pré-configurado. Você não precisa criar uma fachada, você simplesmente vai acessar uma das elevações aí do seu modelo e fazer alguns ajustes de composição e representação da forma como você achar necessário. Esse foi o meu resultado. Você pode testar outras possibilidades, criar outras composições da forma como você achar melhor. Bom, então na aula de hoje é isso. Espero que você tenha gostado e compartilhe o resultado da tua fachada marcando no @ReftHQ para que a gente consiga acompanhar a tua evolução aqui durante o curso. E se você gostou do vídeo, curte, comente, compartilha e divulga por seus principais amigos, arquitetos, engenheiros e design de forma geral. Eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!